com Jó, capítulo 3, versículo 16, aqui na Bíblia de Jerusalém, lendo a Santa Bíblia, a Palavra de Deus, eu inicio nesta hora, né? Que eu fosse como um aborto escondido, que não existisse agora, como as crianças que não viram a luz. Aborto é um assunto que está sendo discutido no Brasil, né? Nesta hora, né? No Supremo Tribunal Federal, querem trazer isso para um plebiscito. No Brasil, já houve até voto a favor do aborto, com 12 semanas, né? Ministra Rosa Weber. Então, é uma discussão bem atual, né? Como também está havendo discussão para casamento, né? Homem com homem, né? Mulher com mulher. Essas questões, a Bíblia, a Palavra de Deus, a maior constituição que há na Terra, nas Sagradas Escrituras, já responde. Está tudo respondido na Bíblia, né? É união ilegítima, né? Um homem se relacionar com um homem. Levítico 18. Porém, a humanidade, as nações, os homens não vão obedecer a palavra de Deus. Eles vão criar leis para que a terra vire Sodoma e Gomorra, né? Esses que as pessoas chamam de disco voadores, e a intensidade aumentou muito. Sei que a humanidade espera alien, naves, disco voadores, né, com alienígena, para levar para as galáxias, planetas, outros mundos para viajar, mas é fumando, bebendo, adulterando, prostituindo, no pecado, se drogando. Isso aí não vai acontecer. Eu tenho pregado aqui que quem está vindo é o Deus Santo. O santo Deus da Bíblia. Haverá um arrebatamento. O Rembrandt já disse que esses discos voadores eram anjos investigando a Terra. Agora já se vê eles em cima dos vulcões, quando há uma catástrofe que a natureza convulsiona, tempestade, terremoto. Sempre tem ali essas luzes que viajam 52 mil km por hora, 45 mil km por hora, sempre avisando. Sempre avisando. Eu sei que tem híbrido, que tem aí coisas que a ciência tem feito, e a ciência, na minha opinião, tem coisas aí que nós desconhecemos, né? Muitas coisas que a ciência faz, na medicina, na tecnologia, há coisas, os próprios Estados Unidos sempre tem uma carta na manga escondida, tem armas que ninguém nem sabe. Os russos, né? Cada um tem seus trunfos, né? Mas que são anjos visitando, investigando a Terra, a quantidade de pecado, isso aí o Rembrandt já pregou isso no século XX, né? Sim, haverá um arrebatamento. Essas luzes mesmo que vão descer, mas para levar os que são puros, a Virgem pura, né? Os santos, né? Estamos bem perto do fim, né? Eu li o texto aqui que fala sobre aborto, né? Jó está dizendo, se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido.
E seria como as crianças que nunca viram a luz. Presta atenção. Jó está dizendo que, no caso de um aborto, ele não teria vindo à existência. Mas mesmo assim, aquele corpo que sai da mulher é chamado de bebê, de criança. Então, quem quer que pratique o aborto está matando crianças. William Branham, o profeta do século XX, na mensagem História da Minha Vida, você que é a favor do aborto, ou você que já praticou aborto, derramou sangue, faz pecado gravíssimo, esses pecados, eles virão a você antes de você sair do mundo, da terra. O irmão Branham diz aqui na referência 132, fiquei do lado de uma mulher que teve casos de aborto. Ela fazia aborto. Aí na hora da morte, as mãozinhas dos pequenininhos, os bebezinhos, as criancinhas, começou a alisar o cabelinho dela, o cabelo dela, dessa mulher. E ela gritava, né? Falava, né? Essas mãozinhas frias passando pelo meu cabelo. Você é a favor do aborto, mulher? Pois saiba que na hora da sua morte, essas mãozinhas que você assassinou, elas vão vir passar a mão fria nos seus cabelos, te lembrando desse pecado gravíssimo. William Branham também disse, eu fiquei do lado de um homem, né? O homem também estava morrendo na hora da morte. Ele tinha assassinado outro homem, ele escapou da lei, da justiça. Mas de Deus ele não escapou, porque na hora da morte ele começou a invocar, a gritar. Tire esse sangue das minhas mãos! Não sabe você que na hora do julgamento de Yehoshua Mashiach, Pilatos lavou as mãos lá na bacia com água, e toda vez que se comemora o aniversário da morte de Pilatos na Suíça, onde ele se suicidou, a lagoa onde ele se suicidou, a água muda de cor. E com certeza Pilatos está no inferno, no tormento, no tártaro, no chão, na hiena de fogo, no abismo, na escuridão, lá tentando limpar as mãos dele do sangue de Yehoshua Mashiach, o Filho de Deus, porque ele achou que ficando neutro resolveria o problema dele. Então, você quer praticar aborto, que é a lei do aborto? Lembrando quando estava vivo, em 65, ele dizia que Chicago cometia 30 mil abortos, a cidade de Chicago. Né? Eu fui ver quantos abortos é cometido no mundo, 25 milhões. E quantos abortos é cometido por ano no Brasil? No ano 2015 foi mais de 500 mil, mais de 500 mil. E lá informou que no Brasil são mais de 800 mil abortos por ano. Então você decide, não? Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto, o julgamento vem. E Jó disse aqui. Jó falou aqui, né? Que se a mãe dele, se a minha mãe tivesse tido um aborto, porque normalmente quando um homem sofre, uma mulher sofre, quando um homem vem à terra, uma mulher vem à terra e tem muito sofrimento, aí ele começa a dizer como Jó, né? Porque eu não fui um aborto, eu não teria existido. Então eu teria evitado esse sofrimento. Normalmente quando um homem, uma mulher não tem felicidade na vida, ele começa a dizer como Jó. Ou se eu tivesse sido um aborto, se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido. Eu nem existiria, não sofreria isso, não sofreria aquilo, não teria esse problema, mas aquele problema, aquele outro problema. Então é normal. Dependendo do sofrimento, a infelicidade, a falta de felicidade, a pessoa desejar ser um aborto, né?
Mas eu ainda quero falar sobre muitas coisas aqui nesta hora, né? Como, por exemplo, o corpo, a alma e o espírito. Essas três partes que compõem o ser humano, né? O homem é composto de espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que é para santificar o corpo, aliás, primeiro o espírito, né? Começa do interior. Um círculo, né? Espírito. Dentro do espírito está a alma, um segundo círculo. E um terceiro círculo, o corpo. Dentro do corpo está a alma. Primeiro é o espírito, dentro do espírito está a alma. E aí, dentro desse corpo está a alma. 3 círculos, né? Então, vemos aqui em Jó 3,16 que quando há o aborto, é uma criança, é um corpo, músculos. Desenho todinho de uma criança, pés, mãos com 12 semanas, por exemplo. Tem cérebro, tem coração, tem os órgãos, né? E havendo o aborto, sairá o corpo de um bebê sem vida. Um aborto provocado, né? Sem vida. Significa que esse corpo, embora de criança, de bebê, foi feito o aborto, ele não recebeu o espírito, que é o que Deus sopra nas narinas. Primeiro Deus faz o corpo lá com os 16 elementos, né? 18, 16 elementos, como fez de Adão. Quando sopra nas narinas de Adão, então ali entrou o espírito, né? Ou seja, um corpo celestial, um corpo espiritual, um ser espiritual entrou dentro desse manequim, boneco de barro, né? Corpo humano de barro, de elementos naturais. No caso de um aborto, é só músculo, mas é o desenho de um bebê, o desenho de uma criança, está matando uma criança. E eu vou dizer mais sério ainda, no Egito, estava matando os meninos, né? As crianças do sexo masculino jogando no rio Nilo para os crocodilos comer. Né? Os filhos hebreus, não era isso? Que as parteiras receberam ordem do faraó, tudo isso para impedir a vinda de Moisés, o libertador. Mas depois o Egito pagou caro. Esse Moisés, que a sua mãe, com amor materno, Joquebede, vai colocar dentro de uma cestinha de junco, e o junco com a madeira que fede, e o crocodilo respira por fora da água, e quando ele tirava aqueles narigão dele, aquela bocona dele, e ao sentir o cheiro da cesta, não pôde devorar Moisés, o profeta Moisés, o libertador Moisés, e veja onde Deus vai guiar Moisés, você sabe lá, a filha lá do faraó vai cuidar da criança, e Miriam vai indicar alguém para amamentar, e a própria mãe de Moisés vai amamentar. Veja quando Deus quer fazer o que ele faz. Mas não havia amor materno naquelas parteiras, jogando os meninos dentro do rio Nilo para os crocodilos comer, como a mãe que pratica o aborto não tem amor materno. Depois o Egito pagou caro, porque Moisés, por ordem de Deus, afogou o exército do faraó dentro das águas do Mar Vermelho. Né? Ou seja, o que eles tinham feito com as crianças, o Egito depois pagou. Você quer pecar? Quer ser a favor do aborto? É grave. É algo gravíssimo, sim. O aborto vai sair um corpo, um feto, um formato de bebê de criança. É um assassinato. Mas essa criança, Jó disse, se eu tivesse sido um aborto oculto, eu não existiria. Porque sem Deus soprar ali no hospital, primeiro rompe a bolsa d'água, aí sai aquele corpo, aqueles músculos sendo contraídos em contração, mão mexendo, pernas mexendo. Então Deus ali, o irmão Breno já disse que quando a mulher está com 9 meses, quando vai nascer, já tem um espírito ali para entrar naquele corpo.
um ser celestial, para entrar naquele corpo, um ser espiritual. E lá, dentro da maternidade, se Deus sopra, entra. E quando entra, respira. E depois de respirar, o que vem? Vai amamentar. Não precisa beber água, não. Vai amamentar do leite materno, do seio da sua mãe, seios maternos, peitos, hoje que as mulheres estão projetando com roupa apertada no corpo, igual linguiça calabresa toscana, virou objeto sexual. A projeção dos peitos, né? Para os homens desejarem, terem desejo libidinoso errado, com mulheres que não são suas esposas, né? Não é sua mulher, não é sua esposa. Mas esse é o sistema. A bolsa d'água, o corpinho sai com contrações musculares, porque Deus sopra, né? Entra um ser celestial, um corpo espiritual, um ser, um espírito entra ali, que Deus é o Pai dos espíritos, então depois a criança amamenta. Mas havendo o aborto, é o corpo de uma criança, é um corpo de um bebê, é um crime. Fazer o aborto. Não vê a existência. Você entende o que eu estou dizendo? Não veio a existência, não recebeu uma alma. Né? William Branham diz na mensagem Amnésia, referência 26, os animais não têm alma. Mas eles têm o espírito, né? Porque eles respiram como nós respiramos. Né? Embora o espírito do homem é diferente do espírito de um animal, porque o espírito do homem é inteligente, o do animal não. Você nunca vai ver um animal olhar para cima, um animal vestir roupa. Os animais não pensam. William Branham diz isso. Podemos nos identificar, o homem e a mulher, com a raça humana. William Branham dizendo. Através da inteligência. Nós podemos pensar. Podemos imaginar, temos consciência, sabemos em que lugar estamos, que hora é, que dia é, que ano é. Temos raciocínio. Temos afeto, emoção. Animal tem emoção. Animal sente dor, né? Sente alegria quando vê o dono. Mas animal é irracional. O William Branham vai dizer aqui que eles agem pelo som. Podemos nos identificar na raça humana através da inteligência e ser diferente da vida animal. Os animais não podem pensar. Eles não têm alma. Eles apenas reagem através do som. Não tem escolas que adestram animais, gorilas, macacos, cães, ursos, eles até cavalos. Eles até se apresentam em circos, né? E faz a animação do público. Pois eles estão reagindo ao som, por adestrados. Você não reage ao som, porque você tem corpo, alma e espírito. O animal tem corpo e espírito, mas o animal não tem alma. Eles reagem ao som. Eles apenas reagem através do som. Ele não tem alma. Mas nós, o William Branham dizendo, somos vida animal. Olha as mãos de gorila, né? Olha os pés de gorila, pés de urso. Né? Somos mamíferos, somos de sangue quente. Mas há uma diferença entre o ser humano, o homem e a mulher, de um animal. Nós temos consciência. Essa consciência está no espírito, essa imaginação está no espírito, essa memória está no espírito, são 5 sentidos. O raciocínio está no espírito. Ou seja, o espírito do homem é maior do que o espírito dos animais, porque os animais têm emoções, mas não têm raciocínio, tem memória, né? Solta um cachorro, leva no seu carro, eu vejo gente levando um animal 10, 20, 30 quilômetros, depois de 2 meses o animal aparece. Como é que ele apareceu? Você deixou ele em outra, além da sua cidade.
memória. Mas nem tudo que tem no espírito do homem, o animal tem. O animal não tem consciência. São seres irracionais. Animais não pensam. Eles não pensam, eles não têm alma. Como Ezequiel 18, 20 diz, a alma que pecar, na minha Bíblia de Jerusalém, chama pessoa. Animal não é gente. Animal não é pessoa. Animal não tira CPF, carteira de motorista. Animal não tira identidade, passaporte, título de eleitor. Animal não vota nas eleições. Isso é para seres que têm consciência. Ou pelo menos deveria ter consciência. Mas o homem que é a favor do aborto, uma mulher que é a favor do aborto é pior do que um animal. Onde está a consciência? Onde está a consciência? A alma que pecar. Ezequiel 18, 20, essa morrerá. Animal não peca. Cachorro não peca. Cavalo não peca. Eles têm aborto. Uma égua tem aborto. Um animal tem aborto, mas não é provocado, é espontâneo. Agora o ser humano quer matar. Mata. Você vai ver, mulher. Seja a favor do aborto, homem. Você vai ver na hora da morte aquelas mãozinhas frias, geladas. Seu pecado voltando a você na hora de morrer. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Semeia. Planta. Você vai ver. Se você consegue arrancar aquelas mãozinhas geladas passando no seu cabelo, vai vir te cobrar na hora da morte. Tudo vem antes de você morrer. Você vai pagar. Você já entra no inferno, no tormento, no pesadelo, na quinta dimensão. Vivo! Você já entra vivo. Há pessoas que na hora da morte gritam: pegue uma lata d'água, um balde de água, jogue em mim, eu estou pegando fogo. Não brinca com o pecado, ele virá na hora da sua morte. Seus pecados vão te encontrar aqui na hora da sua morte. O que você plantou, semeou, você vai colher. Então, animais não têm alma, eles não pecam, não pensam. O homem tem corpo, tem alma, tem espírito. O homem tem espírito, alma e corpo. Onde está seu espírito? A mente. Onde está a sua alma? Coração. Onde está seu corpo? Com 5 sentidos: visão, paladar, audição, olfato e o tato. Por exemplo, a pele humana, tá vendo aqui a pele? É o maior órgão do corpo humano. O maior de todos os órgãos que você tem é a pele, né? Onde você tem o tato, você tem o olfato. Aí no nariz você tem a audição, aí nos seus ouvidos você tem um paladar, aí tem um cantinho da sua língua que é amargo, que para sentir o gosto amargo, outro doce, outro salgado. Sua língua tem as suas divisões. Você tem a visão, os olhos. Você tem o corpo humano. Sua alma dentro do corpo. Ela só tem um sentido: ou fé ou dúvida. Ou você acredita ou não acredita. E você tanto pensa com a mente, a cabeça, como com o coração. Uma hora seu coração está pensando uma coisa e sua mente está pensando outra. É uma briga, não? Deus não mora na cabeça. A mente humana é só um terreno neutro, como a Primeira e Segunda Guerra Mundial foi lutada em terreno neutro para não exterminar a humanidade. O lugar da maior batalha jamais pelejada não é os dedinhos aí em celular, continua sendo a mente humana. É você nesse terreno neutro, a mente, seu espírito, na cabeça, na sua cabeça, homem e mulher. Você vai decidir se você vai querer ouvir a palavra de Deus ou não. Se você quiser ouvir e abrir, vai descer ao coração. Se você fechar a sua mente, e a mente, a cabeça é o lugar onde o diabo mais atua, então a palavra de Deus não entra. Não vai entrar.
Dá para entender essas coisas? O corpo, a alma e o espírito, a alma e o corpo. Dá para entender que existe 7 dimensões? Seu corpo está em contato aí com a primeira dimensão, a luz, a segunda dimensão, a matéria, a terceira dimensão, o cromos, o tempo. Seu corpo está em contato aí com a quarta dimensão, as imagens da televisão, voz de rádio, agora com a internet ampliou, né? O Elon Musk quer colocar um chip do tamanho de uma moeda aqui no seu cérebro, para você viver conectado, não precisar usar smartphone, celular. Aí eu já falei de 4 dimensões. A quinta dimensão é o inferno, o lugar de tormento, para onde vai o incrédulo e o pecador. A alma vai para lá. As almas, animal não tem alma, animal não vai para o inferno. William Branham viu o seu cavalo na 6ª dimensão, no paraíso. É príncipe, que ele dava açúcar e o cavalo agradecia e coloca na cabeça no ombro de William Branham. William Branham viu o seu cachorro, Fritz, na 6ª dimensão, no paraíso. Um delegado lá da polícia passou por cima do cachorro, o William Branham não era convertido. Ele disse: eu vou vingar você, Fritz. Queria matar o homem, né? Na verdade, o irmão Branham batizou esse homem, né? Esse homem morreu pro mundo, morreu pro pecado, ao crer no que o William Branham pregava. O irmão Branham matou ele fisicamente, como por exemplo, quando o irmão Branham não era cristão, tinha um rifle espingarda em casa, e os alunos da escola zombavam do irmão Branham, dizendo: você é o gorducho de Kentucky. As pessoas gostam de zombar, né? O irmão Branham correu, pegou o rifle, a espingarda e puxou o cão. Os meninos pulavam no ar e nenhuma bala saiu, os meninos correu. O irmão Branham jogou a arma no chão, a arma disparou. O irmão Branham disse: eu não entendo, era para mim ter matado esses meninos. Veja a natureza, o gênio ruim que o William Branham tinha se converter. O William Branham disse: se não fosse a misericórdia de Deus, o William Branham seria um assassino hoje. Deus não deixou a bala sair. Como também na hora que sua mulher e criancinha Sharon Rose morreu, tentou dar um tiro no ouvido, orando o Pai Nosso. Deus não deixou a bala, você jogou a arma no chão, no quarto escuro, a bala disparou no chão, mas no ouvido não saiu o tiro para arrebentar o cérebro de William Branham. Mas isso não era Deus guardando William Branham, era Deus guardando o dom. Dons e chamadas são sem arrependimento. William Branham nasceu para ser mensageiro, era Deus guardando o dom que estava no homem William Branham. Senão ele teria sido um suicida, um assassino. Vê que Deus guarda seus filhos. Deus guarda seus filhos. Você crê nisso? Eu estou pregando para ver se alguma alma crê. Animal não tem alma, é por isso que animal não vai para o inferno, para a 5ª dimensão. Eles vão para o paraíso. Existe a 7ª dimensão. A 6ª dimensão é o descanso. Debaixo do altar, debaixo do trono de Deus. Deus está na 7ª dimensão. Né? Deus está na 7ª dimensão. Eu gosto de pregar coisa profunda. Coisas espirituais. Por exemplo, Paulo foi no 3º céu. Paulo foi lá no 3º céu. E ele disse que as coisas que ele viu lá no 3º céu, homem nenhum deve ouvir. Ele foi proibido de dizer. Já o William Branham foi no 1º céu. E o irmão Branham, Deus permitiu ele falar das coisas do 1º céu. Lá não tem velho. Lá não tem criança. Lá você morre, igual o William Branham morreu com 65 anos. Quando ele foi ele está no 1º céu, no paraíso, quando ele entrou lá, ele voltou a ter 18 anos. Lá um bebezinho passa a ter 18 anos e lá um velho de 90 anos volta a ter a flor da idade, entre 18 e 21 anos. Essa é a imortalidade. Esse é o 1º céu, que o irmão Branham disse que foi lá. Já Paulo vai no 3º. Veja o tamanho de Paulo, né? O ministério de Paulo, a pessoa de Paulo, o evangelho de Paulo. Paulo viu coisas lá no 3º céu
que ele foi proibido. A homem nenhum é lícito dizer o que eu vi lá. Veja a diferença de William Branham e Paulo. Nesse momento, quando estamos voltando ao Evangelho de Paulo, a sã doutrina, estou mostrando para vocês que segue William Branham, ou vocês que estão na igreja, a diferença entre William Branham e Paulo. Eu gostaria de pregar coisas celestiais. Embora eu não acredito aí na mensagem do canal Yeshua, que prega que os filhos de Deus ficou neutro lá, 200 bilhões de anjos, não? Uma terça parte. Não creio nisso. E ficaram covardes. Mas eu creio na Ursa maior, na Ursa menor, nas Pleiades. Eu creio em Órion, né? Porque está lá em Jó. No espelho de bronze, né? Eu creio nas constelações, nas estrelas que Deus fez, foi Deus que fez. É a primeira Bíblia, né? Até uma hora dessa eu pretendo vir aqui e pregar, já que está na Bíblia, mas sem Cabalá, sem Talmud, sem Zora, judaísmo, sem Nova Era, sem esoterismo, sem astrologia, sem misticismo, porque o professor Oswaldo aí, eu disse, não, eu não misturo astronomia. Gente, astronomia é física. Isso é para cientista. Vamos ser sinceros. Quem deve falar de astronomia, por exemplo, como é que eu sei que o Brasil tem 88 constelações? Astrônomo. Isso não é astrologia. Aí diz, eu não misturo o Evangelho das Estrelas que eu prego com Cabalá, com Nova Era. Mistura sim, com astrologia, mistura sim. Não é físico, não é cientista. Não é astrônomo. Aí é melhor ouvir falar de estrela, é melhor ouvir o Sérgio Sacani. Um astrônomo que inclusive nem crê, é ateu, não crê em Deus. Ele fala com mais habilidade, com conhecimento científico, do que ouvir essa coisa aí que é engodo. Porque teve um EQM, ficou 4 meses em coma aí, recebeu o Evangelho das Estrelas. Não, Paulo recebeu o Evangelho e Paulo não teve EQM, não. William Branham recebeu a mensagem e não teve EQM. Lutero era monge, né? Primeiro ele estava formando para advogado. Aí num chuvarel lá, um raio, pá, quase matou Lutero e ele prometeu que ia largar o direito e entrar para a igreja católica. O raio nem tocou Lutero. Lutero nem passou por um EQM. Lutero nem ficou de coma. Até disse lá, Santa Ana, eu vou servir a Deus. Ele era católico. Pregou a mensagem da justificação sem EQM. O que você quer dizer? Não creia! Não é a forma de Deus dar uma mensagem a um homem de coma. João não ficou de coma para escrever o Apocalipse. William Branham não ficou de coma, com EQM de coma, para pregar a sua mensagem. Nem Paulo teve EQM. Não creia em conversões de pessoas que têm EQM. Eu já vi muitos vídeos de quem teve EQM. Cada um tem uma experiência com seres diferente do outro. E são bonitas, mas não enquadra, não alinha com a Bíblia. Não creia em evangelho, mensagem, pregação que desfaz da Bíblia. Pode ser a experiência mais bonita. E quem conversava comigo era um ser com cara de leão. Eu não vou crer nisso. Tem que enquadrar com a Bíblia. O professor Eduardo diz que o que ele prega, ele usa os livros apócrifos. Eu não vou usar livro apócrifo, livro de Enoque. Sair pregando que os anjos fizeram sexo com as mulheres, isso aí é velho, isso aí está na Cabalá, isso aí está entre os testemunhos de Jeová. Eu acredito no profeta William Branham, que disse que foi a descendência, os filhos de Adão, que tomaram as filhas lá de Caim, as mulheres bonitas, e aí vê os nefilins, os gigantes. Isso aí eu vou pregar porque enquadra com a Bíblia. Agora o que não está na Bíblia eu não vou pregar, não. Eu não vou pregar, não. E Yoshua disse, se eu falei coisas terrenas, João 3,12,
Vocês não entendem? Se eu pregar as coisas celestiais. Se eu pregar as coisas celestiais, por exemplo, eu prego que há um Deus, um D maiúsculo, todo-poderoso, ele é Pai e Filho. Eu e o Pai somos plural. Somos um. E Yoshua disse: glorifica teu Filho, ó Pai. João 17:5. Com aquela glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Antes da fundação do mundo. Então ele era um ser glorioso, Yoshua Mashiach. Na eternidade existe o Pai, existe o Filho, é um único Deus, somos um. Mas não é um igual o dedo. É que o Pai mora dentro do Filho. O Pai, ninguém nunca viu e olho humano nunca verá. Os anjos. Cobre os seus olhos lá, os serafins com 3 pares de asas, 2 asas cobrem os olhos, mas quando Yoshua nasceu da Virgem, estava no mundo, o mundo foi criado, feito por ele. O mundo não conheceu, no princípio era o Verbo. João 1:10, João 1:1, o Verbo, a palavra, o Verbo estava com Deus e a palavra era Deus. Então até os anjos viram Deus em forma humana. Glorifica teu Filho, ó Pai, com a glória que eu tinha, porque ele se esvaziou para vir à terra. Paulo diz isso, se tornando servo, se tornando homem, sendo obediente, para morrer na morte de cruz. Ele tem 7 degraus que ele desce ali, ó. Glorifica teu Filho, ó Pai, com a glória que eu tinha, junto de ti, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Então, antes do mundo existir, o Deus criar a Terra, o eixo da Terra, os polos, o núcleo da Terra, que inclusive está parando, né? Ou já parou, os polos magnéticos, a Ursa Maior, a Ursa Menor, Orion, a constelação de Orion, as Pleiades, as estrelas, e Yoshua estava lá. Um ser glorioso, o Filho do Pai, o Filho de Jeová, Deus o Pai estava lá, mas na terra ele se esvaziou. E ele diz: se eu falo de coisas terrenas, como ele falou para Nicodemos, mestre em teologia, tens que nascer de novo. Nicodemos entendeu errado. Terei que voltar ao vento da minha mãe? Isso é reencarnação, ideia de reencarnação. Você não nasce 2 vezes, você não vem ao mundo 2 vezes. O professor Eduardo está dizendo que tem 2, 3 chances. Eu não creio nisso, não. Também não creio que os filhos de Deus, as filhas de Deus eram anjos. Na eternidade, lembrando que os filhos eram deuses. Existe Deus, Pai e Filho, D maiúsculo, existe os deuses. Salmo 82, versículo 6. Vós sois filhos do Altíssimo, e eu declarei, vós sois deuses. Ou seja, anjo, arcanjo Miguel, com a espada, serafins, querubins, anjos, são soldados. Houve batalha no céu. E dizer que os filhos de Deus ficaram neutros, eu não creio nisso. Que os filhos de Deus são covardes. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: os deuses, com D minúsculo, os filhos de Deus são pouquinhos. Uma vez na Terra, a Terra pode ter bilhões de pessoas e ter só um. 1, 2, 3. Deus, veja, Enoque sozinho. Mas Enoque era um Deus amador, um pequeno Deus. Adão e Eva, 2 deuses. Noé, sua mulher, deuses com D minúsculo. E eu creio que os únicos que podem derrotar tronos, principados, espíritos das trevas, anjos caídos, são esses deuses. São esses deuses. Hoje aqui, os únicos que podem derrotá-los, os anjos caídos, os demônios, os tronos, principados, príncipes das trevas, potestade dos ares. Os únicos que podem derrotar são esses deuses. São pouquíssimos. Veja lá no dilúvio, veja lá nos dias de Enoque,
Veja lá no deserto, depois do Egito, 1 por 1 milhão, Josué e Caleb. Dos 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, Êxodo 18, que saíram do Egito, só 2 deuses, Josué e Caleb. A letra J não existe, o nome de Josué é Yehoshua, que o nome do filho de Deus, Moisés alterou o nome de Rocheia, Oséias colocou Yud e ficou Yehoshua. O nome que salva já tinha aparecido no Velho Testamento, Yehoshua e Caleb. 2 deuses. Você viu que eles queriam enfrentar os gigantes, filhos de Enaque, e enfrentou. Depois de 40 anos passaram na espada. E por que Davi, pequenininho, magricelo, venceu um gigante que tinha um dedo? Só a mão do Golias tinha quase 40 centímetros, dedo de 37 centímetros. Por que Davi, magricelo, pequeno, com a funda, venceu o gigante Golias? A lança de Golias tinha 12 metros. É brincadeira? Porque Davi era um pequeno Deus. E hoje na Terra tem pequenos deuses? Claro que sim, mas são poucos. Quem são eles? São os filhos do Altíssimo. Anjo tem demais. Deus Todo-Poderoso só tem um. Deuses tem poucos. Eu estou pregando de acordo com a Bíblia. Minha pregação é de acordo com a Bíblia. Eu poderia citar aqui, já citei João 17:5, João 3:12, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5, 1 Pedro 1:20, João capítulo 15, 16, 17, Efésios 1:3, Efésios 2:6, Efésios 6:12, tudo isso fala de coisas celestiais. É que eu não tenho tempo, mas me interessa. Se quiser saber, eu tenho muito interesse, muita vontade de pregar as constelações, as estrelas. É uma Bíblia, sim, o irmão Brando diz, tem 3 Bíblias. As estrelas, a natureza e essa aqui, a Bíblia Sagrada. Agora, se você não consegue nem obedecer a Bíblia Sagrada, como é que você vai entender a Bíblia que é a natureza? As pirâmides, o professor Eduardo, quem fez a pirâmide foi a antiga serpente. Eu discordo. William Brandt diz que quem criou a pirâmide foi Enoque, pela palavra falada. Enoque era um Deus com D minúsculo na terra. Um Deus amador, um pequeno Deus, filho do Deus Todo-Poderoso. E não foi alienígena, disco voador, ciência. Ali, uma pedra daquela, já viu quantas toneladas de pedra? Não havia máquina. Hoje, talvez o poder atômico levantaria uma pedra daquela, mas ali não tinha poder atômico, era o poder da palavra falada. Foi Enoque, um pequeno Deus como Adão, como Noé, como Jó, como Davi. Enoque, Deus mandou ele falar a palavra, e ele falou, e não veio pedreiro, servente, engenheiro, não veio colher de pedreiro, pá, cimento, massa, as pedras vinham e encaixava. Foi assim que a pirâmide foi feita. Depois o William Brandt disse que Enoque, que andou com Deus sozinho 300 anos, Enoque estava andando ali, assim, no ar. Enoque pisou num degrau, já não estava na terra. 2 degraus, já não estava na terra. Ele viu que ele estava subindo uma escada invisível. Assim, Enoque tinha mulher, esposa, Enoque tinha filhos e filhas, família. Mas ele ia pisando num degrau onde essa escada vai levar. Onde essa escada vai me levar? Para fora da terra! Fora dessa bebedice! Fora desses assassinatos! Fora de aborto! Fora das religiões! Enoque nunca mais voltou à terra. Está chegando a hora dos filhos de Deus saírem da terra. Creia em Deus. Creia na Bíblia. Não aceite pregação fora da Bíblia. É isso que eu estou a colocar aqui nesta hora. Eu não vou usar túnica, problema seu. Eu não quero ser chamado de padre, ser zombado na rua, problema seu. Mas Yehoshua disse, se te pedir a capa, arrebatar a sua capa, dê a túnica. No mesmo versículo, lá em Lucas, ele diz assim, se te bater na direita, numa face, dê a outra face.
E aí na sequência ele disse, se te arrebatar a capa, dê a túnica. E olha que quando Yehoshua apareceu a João em Apocalipse 1,13, com 7 glórias, rosto como sol, olhos como chama de fogo, cabelos brancos, pés de bronze, 7 estrelas na mão, uma espada afiada de 2 fios, na boca, um cinto de ouro aqui no peito, 7 glórias, voz como de muitas águas. João disse, eu vi, vestido de túnica comprida. Vai ver como que William Branham viu ele. Vai ver como William Branham viu ele. Você acha que hoje ele viria de paletó e gravata? Hoje ele aparece de túnica. Se ele aparecer, ele vai aparecer de túnica. Como apareceu para João, a túnica voltou. Mas nós vivemos num mundo moderno. Mas Deus não modernizou. Nós vivemos no mundo da moda, mas com Deus não tem moda. Ele dará vestidos brancos, vestes compridas para aqueles que forem salvos. É melhor você mudar o seu vestuário. Porque se você me disser assim, eu vou ser salvo pelo sangue da cruz. Eu vou ser salvo pelo madeiro, a cruz. E quem morreu lá na cruz? E quem ressuscitou? A palavra. E como que a palavra se veste aí, se aparece para João de túnica? Ora, se a palavra de Deus, Yehoshua está de túnica, qual o problema em usar a túnica? Qual o problema em usar a túnica, gente? Vamos voltar à palavra de Deus. Mateus 9,13, aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Você está fazendo sacrifício de todo dentro das igrejas católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais. Está tentando enganar a si mesmo. Volte à palavra, a sã doutrina, ao evangelho da glória de Deus. 1 Timóteo 1,11 de Paulo. Não faça como o rei Saul, ele recebeu uma ordem. Mata Saul, Samuel disse. Mata os velhos, os jovens, até as crianças de peito que estão amamentando, mata. Mata os animais. Aí ele poupou o rei Agag e as ovelhas. E Samuel disse, você obedeceu? Obedeci. E que balido é esse de ovelha? E por que o rei Agag está vivo? A Bíblia diz que Samuel matou Agag. A Bíblia diz que Saul era rebelde, querendo fazer sacrifício. Samuel indo embora, ele agarrou a roupa de Samuel, rasgou as vestes. Samuel virou e disse, olha, o reino de Israel foi tirado de você. Rebelde! Vai ser dado a um melhor do que você. Davi, obediente, executava as ordens de Deus tal como Deus pedia. E Yehoshua disse, aprendei o que significa misericórdia. Quero misericórdia, não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Agora não pense, você que é divorciado, está casado com mulher divorciada, mulher viúva, que Yehoshua concorda, a Bíblia, Paulo concorda com união ilegítima. Porque tem gente que diz assim, não, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E por que Yehoshua mandou dar carta de divórcio? Para uma mulher que perdeu a virgindade com outro homem. E mentiu, ele diz, dê carta de divórcio. E por que Paulo escreveu quase 40 versículos em Coríntios 7, dizendo, vem ligado à mulher, não se separe. Aos casados digo eu, que a mulher não se separe do marido, se separar, não te case de novo, e o homem não se divorcie da mulher. Veio sem mulher, não se ligue à mulher. Mas Paulo não fala de união ilegítima. Eu não sou contra o matrimônio, verdadeiros casamentos. Se um homem casou virgem, e uma mulher casou virgem com esse homem, continue casado. Eu não sou contra, mas se é uma união ilegítima, aí eu sou contra. Aí é a palavra de Deus que é contra. Aí é Mateus 9,13. Aprender o que significa misericórdia quer e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E o que é arrependimento? Ora, arrependimento é sair do erro. É não errar mais. Se está em pecado, se está na mentira, não minta mais. Se está nas drogas, largue as drogas. Se está na bebedeira, largue a bebedeira. Se está indo para o cinema, largue. Se está indo para os estádios de futebol, largue. E se está em união ilegítima, largue isso também. Na minha opinião, arrependimento é mudança de vida. É você sair
do estado de pecado. E é você mesmo que tem que colocar em ordem. Porque foi você que errou. É você que está desalinhado da palavra de Deus. É você que não está vivendo como diz a Bíblia. É você que está contradizendo a Bíblia. Não, mas eu quero que crie duas regras. Que regra? Se a mulher é virgem e estiver na palavra, se ela prostituir, que não casa. Mas quem já veio prostituída deve ter uma segunda chance. Segunda chance? Para quem está no mundo? Raabe teve uma chance. Raabe foi redimida. Eu não sou Moisés. Eu não sou Moisés. Eu não posso abrir a porta. Agora, se você me der uma escritura de Paulo, que abre a porta para uma mulher que adulterou casar de novo, ou um homem que adulterou, essa mulher, o homem adultera, a mulher tem uma segunda chance para casar. Me dê a escritura que eu prego. Ou se o homem adultera, a mulher tem um direito a um segundo casamento. Me dê a escritura que eu prego. Ou se a mulher abandonou lá, como a Assembleia de Deus prega, o homem tem direito a um segundo casamento. Me dê a escritura. E eu vou pregar. Mas se você não me der a escritura, a porta está fechada. Vai continuar fechada. Não vou abrir a porta, a menos que você me dê um texto da Bíblia. Se não me der o texto, fechou. Se quiser entrar, se alinhe. Se quiser entrar, arrependa, mas arrepender não é abrir a boca, o gogó e dizer, eu estou arrependido. Meus pensamentos mudou. Não, é a vida. É os atos, é ações, é a atitude, é o comportamento, é a maneira de viver. É a vida. Não me vem com esse negócio de gogó. Eu estou arrependido, eu mudei, ou de palavras, ou meus pensamentos são outros. Eu não creio nisso. Para mim, arrependimento é abandonar o erro. É abandonar o pecado. A porta está fechada para um segundo casamento. E como é que casa? Só se morrer. A mulher está ligada ao marido enquanto o marido morrer e o marido não dê divórcio à mulher. Eu já expliquei aqui, tudinho aqui já. Se adulterar não é obrigado a viver com mulher adulta e homem adulto. Vai viver só. A volta do Senhor está bem próxima. Aquele que tem esposa, sim, vive agradando a mulher com as coisas do mundo, o marido e a mulher agradando o marido com as coisas do mundo. Mas é necessário que a partir de agora aqueles que têm esposa, não estão mandando separar não. Viva como se não tivesse. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Mesmo as viúvas. Paulo diz aqui, em 1 Timóteo 5,11, as mulheres viúvas, cuidado, quem é viúva? Essas que ficam andando de casa em casa. O marido morreu, ficou viúva, fica ociosa, tem muito tempo. Quer andar de casa em casa, bisbilhotando, desocupadas, são indiscretas, vive falando que não convém. Paulo chega a dizer, correndo de casa em casa. O lugar de uma verdadeira mulher, mesmo uma viúva, Paulo diz, vivendo sozinha, é orar de dia e de noite. Suplicar, não é ficar correndo de casa em casa, vai arrumar um problema, mulher. Você ficar batendo, entrando de casa em casa. As casas têm homens. Aí acontece muita coisa ruim. Fique na sua casa. Mesmo uma viúva, fique na sua casa. Uma mulher, fique orando. Fique orando na sua casa de dia e de noite, suplicando a Deus. Melhor do que estar correndo de casa em casa. Paulo falando com as viúvas. Elas se afastam do machismo, elas querem casar. De novo. Tornam-se incensuráveis. Estou lendo a Bíblia, viu? Citando a Bíblia. Por ter rompido o seu primeiro compromisso, ficam ansiosas, correndo de casa em casa igual pé de cachorro. Fica igual pé de cachorro, não fica quieta, não consegue ficar quieta. É o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, observa elas. Observa elas, estamos no tempo do fim. É tempo de arrependimento, eu já estou parando aqui, terminando a minha pregação. O evangelho de Paulo não é evangelho moderno. Cuidado. Evangelho de Paulo não é evangelho moderno, é sã doutrina, é a palavra original. Que está voltando hoje. Simplesmente está voltando hoje, quando a terra
está cheia de manipuladores. Já viu os manipuladores? Os falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores. Cada um quer estar um passo à frente dos outros. Juarez está aí dizendo que não vai beber água e não vai comer mais comida. Cacu ensinando esoterismo, sonhos. Raquel ensina filosofia. Professor Eduardo ensina astrologia. Eu vou ensinar a palavra de Deus. Eu vou ficar com o que está escrito. E veja o Juarez diz assim, diz que não vai comer, não vai beber água. Ele diz assim que já está na segunda fase do ministério dele. Cacau diz que está na terceira fase. Cada um, e eles põem fase, não? Juarez diz, eu era investigador, agora eu sou advogado. Quando terminar essa fase, serei o governador do mundo, vou governar o mundo, resolver o problema do mundo. E minha quarta e última fase, eu serei o juiz da terra. E eles criam essas fases, e as pessoas acreditam, não? E sempre enganando os outros, ludibriando, querendo estar um passo à frente de todos. Não creia nesses homens! Veja aí, pastor Miranda, professor Sabino, professor Oswaldo, professor Jonas, tudo agnóstico. E ainda tem aí o doutor Daniel Gontijo, não? Acho que é neurocientista, ele entrevista, ele também diz que é ateu, ele entrevista e ele acaba com as religiões, com as crenças. Quando ele faz as entrevistas dele, é habilidoso. E ainda tem aqueles que quer pregar para desigrejado, Caio Fábio. E tem esses que se dizem que são porta-voz de Deus. Cacu, Juarez, professor Eduardo, Raquel, Romilson aí que prega e Alcha. Sem falar que tem aquelas religiões mais velhas. O hinduísmo, que tem mais de 1 bilhão de seguidores, o budismo, milhões, o islamismo, 2 bilhões de seguidores, o shintoísmo, o espiritismo, e o Brasil é o lugar que tem mais espírita. Milhões. Ainda tem os Illuminatis, a maçonaria, veja como é que está a Terra. E aí por fora ainda corre os mormons, testemunho de Jeová, adventista. Você não escapa. É tanta movimento, é tanta religião. Ainda tem os maiores. Judaísmo, catolicismo, protestantismo. Dentro do protestantismo está os pentecostais, neuropentecostais, neopentecostal. E aí você ouve esses homens. Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, Marco Feliciano. É muita gente. Seja todo homem mentiroso. E só a palavra de Deus verdadeira. Vamos voltar à Bíblia, gente. Vamos voltar à Bíblia. Vamos voltar à palavra de Deus, à sã doutrina. Que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Deus, o Pai, Jeová. Não é 2 deuses. Deus, o Pai, Jeová. E o seu filho, Yehoshua. Abençoe todos os filhos e filhas de Deus nesta hora. Amém.